Olá, aqui é Flávio Rassi, da Companhia Teatral de Itacuja, de Ribeirão Preto, também do coletivo Teatro de Caixeiros. E eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco sobre o processo de criação, de construção das nossas caixas de teatro lambe-lambe do Relicário. Bom, primeiro vou falar rapidamente sobre o Teatro de Caixeiros. Nós somos um coletivo integrado por artistas de diversos grupos da cidade, que nasceu lá em 2012, quando a Ciandante de Itajaí esteve em Ribeirão Preto apresentando um espetáculo de teatro lambe-lambe, e naquele momento alguns de nós se encantaram por essa estética e resolveram formar um núcleo para começar a pesquisar, estudar e desenvolver o teatro lambe-lambe na cidade. Nesse período nós criamos algumas intervenções de teatro lambe-lambe, várias caixas, começamos a ministrar oficinas aqui na cidade e formar novos caixeiros, e hoje nós estamos com esse núcleo, o Teatro de Caixeiros, que é integrado por vários artistas com várias caixas de diversas estéticas e linguagens do teatro das formas animadas, mas que se reúnem nesse universo do teatro lambe-lambe. O Relicário, ele é um par de caixas, nós gostamos de chamar de caixas irmãs. São duas caixas de teatro lambe-lambe criadas e apresentadas por mim e pela Michele Maria, que nasceram no Festim. Nós estivemos no Festim lá em 2016 ou 2017. Em 2016 nós estivemos apresentando as nossas caixas anteriores, as caixas do Viajantes, algumas caixas que a gente tinha. Nós participamos do Festim e neste momento nós conhecemos algumas caixas que nos inspiraram, que foram a caixa da Karine Terrinha, que é de Belo Horizonte e que é uma caixa que falava da gestação. E nós gostamos muito da ideia de uma caixa que era aplicada ao corpo. Aquilo foi uma ideia que nos impressionou e trouxe inspirações, e ideias e vontades. E uma outra caixa, um outro trabalho que a gente conheceu também no Festim foi da Juliana Notari de São Paulo, que eram as velhas caixas, são caixas com personagens de idade, com suas histórias, que a idade, o tempo desses personagens carregam muitas histórias, há caixas realistas, e isso também foi uma imagem que nos impressionou e que nos cativou e ganhou a gente naquele momento e inspirou. E lá mesmo, no Festim, nós começamos a ter a ideia para o Relicário, algumas coisas que a gente queria para as nossas novas caixas, que elas estivessem acopladas ao corpo e usassem o nosso corpo como tripé, que elas trouxessem um realismo e que elas causassem um efeito catártico e que trouxesse sentimentos, carregasse sentimentos para quem estivesse assistindo. Saímos de lá do Festim, já com a ideia para essas caixas, já com uma temática, conversando por lá, nós resolvemos que queríamos falar de saudade com essas caixas e começamos um processo de pesquisa e de experimentações e de ideias, de coleta de ideias. Nesse período nós pedimos cartas para as pessoas, cartas antigas para a gente ler, para a gente coletar histórias, coletar saudades, coletar referências, e surgiu a ideia de que as nossas caixas fossem acordeons. Ao mesmo tempo, ali, a ideia do acordeon, nós começamos a buscar músicas que pudessem se relacionar com essa ideia. Chegamos no Fado da Saudade, da Amália Rodrigues, e definimos ela como nossa trilha. Ela traduzia o sentimento que a gente queria colocar no momento do espetáculo. Então nós definimos que essa seria a nossa trilha, e a partir dos acordeons, o acordeon seria o nosso espaço cênico. Então nesse caminho, das ideias, das primeiras ideias ao desenvolvimento, nós começamos a procurar os acordeons, conseguimos 2 acordeons para serem utilizados, foram transformados, adaptados, e aí nós chegamos à ideia de 2 personagens que as 2 caixas sendo apresentadas, elas trariam relações entre elas, Então esses personagens possivelmente serão personagens que se conhecem, e as caixas, aí, nosso desejo é que elas trouxessem referências de uma para outra, mas que fossem independentes, pudessem ser histórias contadas de forma independente, mas quando assistidas juntas, trouxesse ao espectador a possibilidade de criar histórias. Qual que é a relação desses 2 personagens, Como é que eles se relacionam ou se relacionaram, como é que eles se conheceram. Então tem vários detalhes que a gente foi colocando nas caixas
para que essas pontes pudessem ser feitas pelo espectador. É intencional que elas não são caixas que estão amarradas, atreladas, uma depende da outra, isso não acontece. Assim como os personagens não estão necessariamente ligados, mas nós deixamos vários indícios, né, várias pequenas migalhas pelo caminho para que as pessoas possam assistir e criar conexões entre as duas caixas. Isso era uma coisa que a gente queria muito para as duas. E a gente chama de caixas irmãs por causa disso. São duas caixas que trazem a mesma temática visual, a ideia dos acordeões, a mesma referência temática da saudade, com dois personagens que têm a questão do ofício, que estão ali trabalhando e ao mesmo tempo rememorando, lembrando histórias, lembrando momentos. E essas pontes, elas são feitas, são construídas, os dois ouvindo a mesma música num rádio que começa a tocar. Então essas ligações todas foram feitas intencionalmente, eram coisas que a gente queria para o espetáculo e para provocar no espectador que assistisse as duas caixas a imaginação, né? Que cada um pudesse fazer leituras e criar suas possibilidades na cabeça. A partir dessas ideias todas, as caixas foram sendo construídas, inspiradas no trabalho da Juliana Notari, caixas realistas, que quando você assiste, você entra e você consegue ver um espaço ali dentro mesmo, inspiradas na caixa da Karine Terrinha, caixas que são acopladas no corpo, que nos dá mobilidade, inclusive, para apresentar. E aí nós construímos ao longo de alguns meses essas caixas, esses personagens, esses bonecos, e para o Relicário especificamente nós criamos também uma dinâmica que a gente queria deixar marcas nos nossos espectadores. Então nós criamos uma dinâmica de, além de apresentar as caixas, nós temos uma mesinha onde as pessoas podem se sentar e escrever pequenas cartas de memórias, e aí nós convidamos os nossos espectadores para escrever, compartilhar lembranças, deixar ali na nossa caixa de correio, porque essas lembranças são levadas para outras pessoas em outros momentos. Então, as pequenas memórias que as pessoas nos deixam ali quando assistem as nossas caixas, nós entregamos para outro espectador num outro momento e compartilhamos e levamos as histórias das pessoas de um para outro ao longo dos territórios, ao longo do tempo. E isso tem a ver também com o que nós idealizamos para falar de saudade, para falar de lembranças e para que as caixas Lambe Lambe fossem um pequeno marco momentâneo ali na vida daquelas pessoas que estão assistindo e que trouxessem para elas o sentimento de lembrança, o sentimento de saudade, o sentimento de memória, e que isso pudesse ser compartilhado. É isso, quero agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Relicário é um trabalho que nós gostamos muito, que marca muito o Teatro Lambe Lambe para mim e para a Michele. Então nós trazemos no Relicário no coração, e poder compartilhar com vocês um pouquinho dessa história de como foram construídos é um prazer enorme. Muito obrigado e até a próxima.